Existe uma função chamada input no Python, na qual a gente recebe uma informação. Então, vamos supor que eu queira receber o nome, a idade e profissão. Então, meu programa vai perguntar essas três informações aqui. Então, primeiro ele vai perguntar qual o seu nome, depois qual sua idade e qual sua profissão. E depois vou mostrar na saída. Você se chama nome, tem tantos anos e trabalha como... Essas linhas de 2 a 4, nós fizemos 3 inputs aqui, ou seja, 3 inserções de dados, 3 recebimentos de dados. Cada informação que o usuário digitar aqui embaixo, quando o programa rodar, vai ser armazenada uma variável. Vamos lá, vamos rodar. Observe que aqui no nosso terminal, mostrou uma mensagem, qual o seu nome, que eu coloquei aqui, e o programa não parou de executar. Olha, ele não finalizou, não apareceu aquelas coisas que aparecem aqui embaixo. Ele está executando ainda. Então, vou aqui. Joyce. Nome Joyce. Daí pergunta a idade da Joyce. Então, a Joyce tem 18 anos. E a profissão da Joyce? Secretária. Ai, faltou uma formatação aqui no último. Ó. A Joyce é secretária. Vou dar Enter. Agora sim, o programa vai se encerrar. Mas antes, ele vai imprimir na saída tudo o que eu informei. Ó, você chama Joyce, tem 18 anos e trabalha como secretária. O que aconteceu aqui? Eu recebi dados que o usuário informou, armazenei em variáveis e, enquanto esse programa funcionar, enquanto ele estiver executando, essas variáveis vão ter esses valores. Então, aqui no print eu fiz uma concatenação de string com variáveis. Então, você se chama, é uma string. Aí eu concatenei com um nome, que é o conteúdo de uma variável. Ou seja, eu juntei uma string com o conteúdo da variável. Por que eu estou usando um maisinho aqui? Porque a concatenação com vírgula só funciona para string com inteiro. Então, vamos supor que eu quisesse imprimir aqui na saída, print, Joyce, tem, aí aqui a vírgula, eu vou colocar 18, que é um número, anos. Então, vou imprimir isso aqui na saída. Ele dá certo, né? Joyce tem 18 anos. O 18 aqui, está vendo que é um número. Tá, professor, e se fosse uma variável? Idade, recebe 18, e no lugar do 18 aqui no meio, eu vou colocar a idade. Beleza? Bem, vou rodar, vai dar certo também, tá? E por que aqui nesse print não deu certo? Porque o Python tem uma especificidade que todo input dele, todos os dados que ele recebe, entra no código como uma string. Então, essa idade aqui de baixo, na verdade, ela é assim, ó. Ela é uma string. Para usar no código, a gente vai ter que manipular isso, converter para inteiro. Aí vamos trabalhar no URI, tá? Então tá, vamos lá para o URI trabalhar. Qual que é uma especificidade do URI? Essa string aqui, qual é o seu nome? Ela serve só para orientar o usuário do programa, né? Quando roda aqui embaixo, aparece assim, qual é o seu nome? É para orientar esse usuário o que ele tem que digitar ali, porque às vezes ele não sabe qual que é a ordem, ele não sabe nada. Mas ela é opcional, a gente não precisa colocar, ó, eu posso tirar e posso tirar. Ainda assim, continua sendo input. Veja, o nome ainda recebe o que foi informado lá na entrada do programa. A diferença é que não vai ficar aparecendo esse monte de coisa aqui, ó. Então, vou dar um clear e a gente vai rodar de novo. Olha o que acontece. Não aparece nada aqui na saída. Sou programadora desse código e eu sei que eu tenho que informar o nome. Então, vou botar aqui, Carol. Dou Enter, ele continua esperando o próximo input, que eu sei que é a idade, 67. E depois ele pede a profissão, que eu também sei, né, que é a profissão. Então, eu vou colocar secretária de novo. Beleza. Dou Enter, o restante continua igual, ó. Ele salvou cada uma dessas informações lá na memória e imprimiu aqui para mim na saída. E aí, por que eu tô falando isso? Porque no URI, vocês não podem colocar aquela pergunta aqui no meio.
O URI, ele quer que você mostre na saída só o que está lá no exemplo de saída. Então, se você coloca alguma coisa aqui dentro do input, aí dá problema lá no URI. Então, imagina só que a gente vai receber 2 inputs dos números A e do B. E a gente tem que fazer aqueles nossos cálculos lá, né? Soma, subtração. A diferença é que agora o A e o B não estão fixos. Agora, quem vai informar isso é o usuário. Então, vamos rodar aqui, ó. 10 e 5. O meu A vai valer 10 e o B 5. E aí ele mostra na saída aqui um erro. Então, vamos ao passo a passo de ler um erro. Então, aqui, primeira coisa é procurar a linha que tá dando erro, tá, gente? Então, aqui ele tá falando que tá dando erro aqui, ó, na subtração. Se ele afirma que tem um erro na linha 5, quer dizer que tudo antes da 5 deu certo. Porque a execução ela é sequencial, então ele já fez a 1, já fez a linha 2, já fez a linha 3, a linha 4, e ele chegou na 5, deu um problema. Então, até aí é o que a gente pode afirmar, ele conseguiu fazer todo o resto. E aí ele está falando assim, olha, qual que é o tipo do erro? Unsupported operand types. Então, tipos de operandos não suportados. O que é um operando de uma operação aritmética? Então, a gente tem o A menos B. Qual que é o operador? O menos, subtração. Quais são os operandos? A e B. Ele está falando que os operandos não são suportados para uma subtração. E ele está deixando explícito que esses operandos são STR. STR é string. Uai, mas como assim? Por que ele conseguiu fazer a soma e não conseguiu fazer a subtração? Não entendi. Pois bem, o que acontece? Toda vez que o Python recebe um input, esse input entra como string. Todo input entra como string. Então, aqui, o nosso A e B não são números, mesmo que eu tenha colocado 10 e o 5 aqui, números inteiros. Eles não são números, eles são string. E aí, o que a gente tem que fazer? Uma conversão de tipo. A gente vai sobrescrever ela. A gente vai pedir para ela agora receber o valor do int A. A mesma coisa com o B. O que nós estamos fazendo aqui? A gente está fazendo uma conversão da string para inteiro. Então, a gente transforma o nosso A para inteiro, transforma o nosso B para inteiro. Mas olha só, eu vou imprimir A e B para vocês verem. Ó, A e B. Imprimir A e B aqui e vou imprimir A e B aqui. Vamos ver se vai deixar. Beleza. 10 e 5. Ok. Então, eu imprimi 2 vezes o A e o B. Ó. Nessa linha, eu estou imprimindo A e B e nessa linha de baixo também. Só que se vocês olharem, aqui não tem diferença nenhuma, ó. A é 10, B é 5, A é 10, B é 5. Não tem diferença nenhuma. Como que eu sei que um é string que o outro é inteiro? Como que a gente faz? Bom, ao invés de imprimir os valores, vamos pedir para ele somar. Então, beleza, pede para ele somar. Ao invés de imprimir A e B, pede para ele somar. E olha só o que vai acontecer. Se o A é 10 e o B é 5, a primeira soma, que é a soma de A e B como string, olha o que acontece aqui na saída, dá 105. Por quê? Porque o Python consegue somar string, que é justamente concatenar. Ele pegou o 10 e concatenou com 5, colocou um do lado do outro. E aí depois que a gente converteu para número inteiro mesmo, aí ele conseguiu somar, que é 15. Enfim, toda vez que você tiver um problema, que você está lendo o número, tem que fazer uma conversão de tipo para cada variável. Aí, gente, não é só int, tá? Int é quando é inteiro. Aí, se for um número real, com um ponto, né, vírgula, aí é float, tá? E pode ter circunstância de vocês precisarem converter de volta para string. Aí, a conversão de string é str. Mas sempre usa o mesmo padrão, ó. str e aqui o nome da variável que você quer converter. E aqui, float e o nome da variável. Então, continua a mesma ideia. Pega um problema, esse é o problema 003, pega o problema, verifico aqui o que ele está pedindo. Olha, leia 2 valores inteiros, A e B, calcule a soma entre A e B, atribua o resultado da soma à variável soma, a seguir escreva o valor dessa variável. Então, aqui, ele dá alguns exemplos. Então tá. Então eu tenho que imprimir soma, espaço, igual, espaço, o resultado da soma, é o meu exemplo de saída, a entrada tem 2 números A e B, entendi. Aí ele fala assim, olha, o arquivo de entrada tem 2 valores inteiros, a gente não precisa se preocupar, porque o Python recebe tudo como string, mas o importante é que aqui, se ele fala que são 2 valores inteiros, você já sabe que a sua conversão tem que ser int.
Aí é para imprimir a soma, tal. Ok, então vamos lá. Fazer tudo do zero aqui. Então vamos lá. Ler 2 valores inteiros e colocar nas variáveis A e B. Então, A recebe input. Eu li o A. B recebe input. Eu li o B. Então já fiz a primeira parte, ó. Ler entrada. Beleza, a gente leu. Sabemos que essa entrada entra como string e o exercício está falando que a entrada são 2 valores inteiros. Então a gente vem aqui e faz o cast, ou a conversão do A para inteiro e do B para inteiro. Aí ele pede para criar uma variável soma para receber a soma de A mais B. Nesse momento, a gente dá uma pausa no exercício e testa o código. Vamos ver se esse código está rodando, está funcionando mesmo? A gente já testa ali com os exemplos de lá, 30 e 10. Então, vamos rodar aqui. Vamos colocar os valores 30 e 10. Ele tem que imprimir na saída aqui 40. Opa, deu certo. Olhei aqui o exemplo do Uri. O Uri dá um exemplo de entrada, ó, 30 e 10. Aí eu executei, ó, vou executar de novo. Eu executei, tá limpinho aqui embaixo, ó. Eu executei o código e quando a gente executa esse programa, ele fica esperando um valor de A e um valor de B. Aí para o A eu coloquei 30 e dei Enter. Para o B eu coloquei 10. Essa saída aqui, que é o terminal, ela é o programa executando. Aí os valores que eu colocar ali, ele vai somar. Porque ele vai pegar esse valor, vai inserir dentro do programa, e o programa vai calcular a soma e vai mostrar na saída do resultado. Aí aqui é só formatar, ó, soma igual. Aqui, ó, já vou mostrar um outro jeito da gente colocar variável concatenada com string, para vocês já irem entendendo. Como isso aqui é um número inteiro, vamos tentar fazer assim. A gente vai somar. Então, vou rodar aqui para ver como fica. 30 e 10. Ok. Então, aqui é um outro jeito da gente fazer a concatenação de strings e números, né? Então, a gente faz uma string, ó. Então, começa aqui, ela vai até aqui. Nós não temos nem vírgula, nem sinalzinho de mais, nada disso. O que a gente usa aqui é um conceito de máscara. Então, como que funciona a máscara? No meio da string, sequências especiais sempre que se iniciam com porcentagem. Então, se no meio da string você colocar um porcentagem i, quer dizer que você vai informar o conteúdo de uma variável inteira. Se você colocar porcentagem f, quer dizer que você vai mostrar ali o conteúdo de uma variável decimal. E porcentagem s de uma string. Então, aqui eu usei porcentagem i, ó. Aí depois que a string fecha, eu uso de novo o sinal de porcentagem para referenciar qual é a variável cujo valor vai ser colocado lá naquele porcentagem. É só uma outra maneira de fazer isso, tá? Vocês podem continuar fazendo com vírgula, com mais, enfim.